população carcerária do Distrito Federal é de 10.325 presos, sendo que 9.643 estão custodiados no sistema penitenciário, distribuídos entre presos provisórios, regime fechado, regime semiaberto, regime aberto, medida de segurança internação e medida de segurança tratamento ambulatorial. No regime semiaberto, o condenado deve cumprir a pena em estabelecimento apartado do regime fechado. O Código Penal, em seu artigo 35, dispõe que, durante a execução da pena, o condenado fica sujeito a trabalho em comum durante o período diurno, sendo o trabalho externo admissível, bem como a frequência a cursos supletivos, profissionalizantes e de instrução de segundo grau ou superior. Os artigos 120 e seguintes da Lei nº 7.210 de 84, Lei de Execução Penal, versa sobre as autorizações de saída de presos condenados e provisórios. O artigo 122 fala especificamente da saída temporária, garantida a presos no regime semiaberto, para visita à família, participação em cursos e desenvolvimento de atividades que concorram para o retorno da vida em liberdade. A legislação brasileira adota o sistema progressivo de execução da pena privativa de liberdade. Isso quer dizer que o preso, aos poucos, vai ganhando alguns benefícios durante o cumprimento da pena. Verdade. A saída temporária é um benefício, né, que corresponde a um dos estágios desse cumprimento da pena de maneira progressiva. Então, o preso inicia a pena em regime fechado, né, totalmente isolado da sociedade, e aos poucos esse cumprimento da pena vai se abrandando, né? Ele, depois de determinado tempo, ele vai para o regime semiaberto e começa a ter determinados benefícios, como trabalho externo e saída temporária. Bom, basicamente, ele tem que cumprir um requisito objetivo e subjetivo, ou seja, ele tem que cumprir determinado período da pena, que seria 1/6 para os presos primários e 1/4 se reincidente, e cumprindo esse requisito temporal, que é conta matemática, né, objetivo, daí a gente analisa o bom comportamento. Ele tem que ter o requisito subjetivo também, que é o bom comportamento, e para que ele faça o pedido de saída temporária, ele também tem que ter um familiar disposto a recebê-lo. O objetivo do benefício da saída temporária é fazer com que o preso conquiste de forma gradativa a liberdade, sendo uma tentativa do legislador de testar o apenado para o retorno à sociedade. Para que o objetivo do benefício seja alcançado, são necessários que sejam cumpridos alguns requisitos. Se eu tiver os familiares esperando por ele, se eu tiver o preso estudando, se eu tiver o preso trabalhando, tudo isso faz com que eu tenha um baixo índice de reincidência. Então, o objetivo da lei é justamente esse, com a saidinha, preservar os vínculos que ele tem aqui fora, porque mais cedo ou mais tarde ele vai sair. A nossa grande questão é como é que ele vai sair. Por isso que a gente defende o trabalho, o estudo e as saídas temporárias. De 6 meses, enxergar a rua, ver minha liberdade e tipo, a ansiedade foi muita, né? Eu não consegui dormir essa noite, fiquei pensando na rua o dia inteiro, pensando no que aconteceu. Parecia que eu entrei ontem na cadeia pensando em tudo que eu já passei, nas pessoas que eu conheci, nos irmãos que não estão indo junto comigo e estão ficando aí no sofrimento. A felicidade que você tem quando você sai é uma, e quando a gente entra aqui para dentro, você se torna outra pessoa, porque você sabe que aqui, nesse lugar você não vale nada, você só faz falta na hora da contagem. Então, se você não procurar tirar essa cadeia da melhor forma, você termina ficando aqui pro resto da vida. Depois de garantido o benefício da saída temporária, é necessário que o apenado retorne ao estabelecimento prisional, e esse retorno é extremamente satisfatório. No Distrito Federal, especialmente aqui no DF, principalmente aqui na PDF-1, praticamente a totalidade dos internos retornam. O último saidão, que é assim como fica conhecido, todos os internos que saíram retornaram. E o que a gente observa é que ele retorna mais calmo, cumprindo mais as regras do estabelecimento
prisional, e isso a gente observa que é um fator positivo durante o cumprimento da pena. Atualmente, nós verificamos que aqui no Distrito Federal, segundo as estatísticas, que o percentual é muito baixo daqueles que não retornam ou daqueles que se envolvem em ocorrência policial. Então, eu acredito que é muito positivo e a realidade é satisfatória. Em outros países onde o benefício da saída temporária também é utilizado, a eficácia tem levado a resultados promissores no intuito de reintegrar socialmente os condenados. Um estudo realizado nos anos de 1979 a 1981 constatou que na Espanha o índice de presos que não retornam ao estabelecimento prisional em virtude de fuga é de 5%. Na França, este índice foi de 1,81%. Na Itália é de 2% e na Suécia de 5%. No Brasil, a realidade varia de estado para estado. Em São Paulo, o índice de evasão é de 5 a 8%, diferente do Distrito Federal, que o índice de evasão é de 2%, e de presos que incidem em ocorrências criminais é de apenas 1%. Mas o que a população do Distrito Federal sabe a respeito dessa realidade? Como as pessoas nas ruas enxergam esse benefício? No momento é bom, para uns é bom, para outros não é, porque outros saem e outros não voltam, né? Aí, porque muitos também dependem disso, do saidão para poder ver a família, ver familiares, mas agora tem outros que saem para poder praticar o crime de novo. Para uns compensa, para outros não compensa. Por um lado, sim, né? Assim, vendo o lado humano, os presos, eles realmente são seres humanos como qualquer outro que tem o seu direito de visitar a família, né? Que nem todos, dentro de um regime penal, pode serem agressivos para a sociedade, né? Mas também, por um outro lado, há uma preocupação em relação ao controle desses presos, né? Como é que seria o controle do retorno deles à prisão, né? Porque muitos não retornam e aí tem um problema. Eu sou contra o saidão, por acreditar que é um benefício pequeno e amedronta a sociedade. O saidão pode parecer um benefício muito interessante para quem está lá e tal, mas se a pessoa foi punida, então não tem que ter alívio. Foi punida e pronto. Os presos enxergam no benefício um incentivo para mudar o rumo de suas vidas. Porém, a maioria da população se coloca contra o benefício da saída temporária, por não saber como funciona na realidade. A cada 15 dias saem do Centro de Progressão Penitenciária aproximadamente 500 presos que vão passar o fim de semana em casa com seus familiares. E esses presos, inclusive, saem diariamente para trabalhar sem escolta e retornam à noite para o centro. Ou seja, alguns dos presos que são beneficiados com a saída temporária já saem diariamente para as ruas, sem que a população saiba, isso pela falta de informação a respeito. É bom, mas só que num ponto devia melhorar mais ainda, porque a gente trabalha todos os dias na rua, sai para trabalhar todos os dias, entendeu? E ao final de semana, de 15 em 15, a gente vem em casa, né, visitar os nossos familiares. É muito bom isso aí, ver a família, ver a mãe, ver os filhos, mas só que tem uma coisa, devia melhorar em dias, em questão de dias, não devia ser de 15 em 15, devia ser toda semana, porque no sistema fechado, a família vê você toda semana, e no regime semiaberto, quem trabalha devia estar vendo a sua família toda semana, e não está vendo. Está vendo de 15 em 15, está vendo a sua família. Então, a forma que o Estado tem para garantir que o apenado cumpra as normas estabelecidas para a saída temporária é com a fiscalização, não sendo permitido que o apenado frequente bares e casas noturnas, consuma bebidas alcoólicas, saia de casa a partir das 18 horas, dentre outras. É por meio desta que se faz cumprir as normas. De forma aleatória, são escolhidas fichas de apenados para que os agentes compareçam em sua residência informada para averiguar se eles se encontram no local. A ficha é o seguinte, é imprimida uma ficha, onde tem a foto do preso, os dados do preso tudinho, nome, filiação, endereço, o tipo de incidência penal que ele tem, de crime que ele tem, e no verso da ficha vem ausente, presente, entendeu? E se for, no caso, ausente, se fosse presente, o preso mesmo assina. Se for ausente, a pessoa que atendeu na residência que assina a ficha, preenche com os dados da pessoa.
Se o apenado descumprir algum dos requisitos do benefício, serão tomadas as medidas cabíveis. Ele será conduzido imediatamente ao estabelecimento prisional, sendo as autoridades competentes comunicadas, tratando de uma medida administrativa. Descumpre, né? Um item desse na fiscalização, é feito o comunicado para várias execuções penais, no máximo dentro de 10 dias o juiz se pronuncia sobre o fato, se vai regredir ou não, depende da falta que o preso, mas a maioria das vezes, por descumprir essas normas, ele regride. Se ele está no semiaberto, ele pode, muito bem, dependendo da falta, voltar para o fechado ou para o semiaberto sem nenhum benefício, sem direito à saída. Não voltei mesmo, tava 3 anos na tranca, sempre que minha véia podia aparecer por lá, tipo assim, mais ou menos uma vez por mês, tá ligado? Me levava dinheiro e pá. Aí quando o doutor falou que eu podia sair, logo no dia dos pais, fiquei mó felizão, né? Pá, ver meus moleques, tinha mó tempão que eu não via eles desde quando eu tava lá. Aí quando eu cheguei em casa, eu vi que a parada tava diferente, não tinha rango, não tinha dinheiro, não tinha nada. Tudo lá na mal. Aí minha mãe tava fazendo mó corre pra cuidar dos moleques lá, recebendo umas caridades da igreja lá e tal. Naquela hora lá eu parei e falei que não ia voltar. Pensei comigo mesmo, porque lá eu tava tendo 3 rangos por dia lá de boa e o pessoal lá de casa no mal corre. Danado pra ir sobrevivendo. Aí eu já contactei os manos da quebrada pra fechar, tal, fiz os esquemas, levantei um dinheiro e fui resolver as paradas lá de casa, porque sabe como é que é, né? Não tem trampo, não tem nada. Tava foragido. Foi aí que eu fiquei sem voltar mesmo. Com a Lei 12.258 de 2010, o legislador autorizou que juízes de execução poderão utilizar de monitoramento eletrônico para fiscalizar o apenado no decorrer da saída temporária. Porém, o posicionamento sobre o tema é diverso. O Judiciário acha que com a adoção desse procedimento seria um custo alto para o Estado, não sendo imperioso pelo baixo índice de evasão de ocorrências criminais no DF. Já o Executivo acredita que o monitoramento seria a solução para a superlotação dos presídios. A questão do monitoramento eletrônico é muito polêmica. Primeiro, em razão do alto custo, né, que seria para o Estado, e né, o custo-benefício, né, se ia funcionar, né, se ele iria atingir, né, o fim a que se destina. Né? Qual seria a finalidade do monitoramento eletrônico? Evitar que ele fugisse? Ou evitar que pratique outros crimes? Não tem como o monitoramento eletrônico evitar que pratique outros crimes. Como eu falei, o que vai acontecer é que se tiver um crime ali próximo do local onde ele se encontra, ele vai ser o suspeito número 1. Né? Ao invés do cidadão, que é interno, que é preso, ir todo dia trabalhar e voltar para a carceragem, voltar para o CPP, e depois ter uma vez ou outra saída temporária, que ele vai estar com a família, a ideia também, ao invés disso tudo, que traz muitos gastos para o governo, né, para o Estado, a gente colocaria a tornozeleira eletrônica nele, monitoraríamos ele e ele não precisaria retornar para o sistema e teria um custo muito mais baixo. Eles trabalham, né, e vão para o presídio, né? Então, o gasto com o Estado, com cada preso desse, é em torno de R$ 1.800, né? Só para o preso dormir no sistema penitenciário, porque a atividade ele já faz durante o dia, né? No trabalho. Então, com a tornozeleira eletrônica, o custo para o Estado tende a reduzir significativamente, porque um preso desse que hoje custa R$ 1.800 vai custar R$ 500 para o monitoramento né? As empresas exigem esse percentual, essa quantia de R$ 500, R$ 600, depende da empresa, e isso aí facilita muito, vai facilitar e desonerar o Estado. O projeto de lei do deputado Cláudio Cajado tem como objetivo a revogação dos incisos 1 e 3 do artigo 122 da Lei de Execução Penal. Esses são os incisos que tratam sobre autorizar o benefício para que os presos em regime semiaberto possam ter o benefício da saída temporária, para visitar a família e participar de atividades que regressam para o convívio social. A justificativa da revogação é de que, se assegurarmos as saídas temporárias para diversos presos, isso traria uma grande ameaça à sociedade. Tal característica da lei tem tornado a sociedade refém da violência de criminosos. O crime não compensa.
e é certo que o indivíduo deve pagar por seus atos delituosos. Todavia, acreditamos no seu arrependimento. Muitas vezes falta oportunidade e ele retorna ao crime. Mas se o Estado oferecer algum tipo de benefício para que ele consiga resgatar a sua dignidade, ele conseguirá enxergar um recomeço para a sua vida, sendo capaz de mudar. Na verdade, a gente sofre muito quando a gente está longe das pessoas queridas que a gente gosta, né? Da nossa família, né, em geral. Então, o que me fez mudar foi o tempo a distância que eu fiquei da minha família, né? Então, aí eu resolvi... E pra gente mudar, a gente tem que si próprio botar isso na nossa mente e falar, não, eu vou mudar, entendeu? Não adianta ele jogar, prender a gente, jogar lá e deixar 6, 7, 10 anos que a gente vai falar que vai mudar. Não, a gente tem que ser si próprio falar, não, vou mudar, né? Apesar que eles não dão uma boa estrutura pra gente mudar, né? Então a gente tem que ser, automaticamente, nós mesmos tem que lutar por esse objetivo, correr atrás para mudar, para ter uma vida melhor. Porque se a gente for depender só do sistema, a gente não vai mudar. O homem na estrada recomeça a sua vida, sua finalidade, a sua liberdade, que foi perdida, subtraída, e quer provar a si mesmo que realmente mudou, que se recuperou e quer viver em paz, não olhar para trás, dizer ao crime nunca mais, pois sua infância não foi um mar de rosas não. Na FEBEM, lembranças dolorosas então. Sim, ganhar dinheiro fica rico enfim. Muitos morreram sim, sonhando alto assim. Me digam quem é feliz, quem não se desespera, vendo nascer seu filho no berço da miséria. Um lugar onde só tinham como atração um bar e um candomblé pra se tomar a benção. Esse é o palco da história que por mim será contado. O homem na estrada. Equilibrado num barranco cômodo, mal acabado e sujo, porém seu único lar, seu bem e seu refúgio, cheiro...